As ações em território no Rio Grande do Sul contam com a parceria da Secretaria de Educação do Estado, da Coordenadoria Regional de Educação e do Instituto Venturi para Estudos Ambientais, além do apoio de nossos parceiros e financiadores que formam a Aliança pela Educação Financeira, contando com nomes como Bank of America, Bayer, B3 Social, John Deere, IP, Grupo Ultra, entre outras, além de pessoas físicas que se uniram em torno de um propósito, o de contribuir para a formação de gerações mais conscientes financeiramente, gerando mais oportunidades e desenvolvimento social e econômico. Reforçamos ainda nosso agradecimento para cada integrante das secretarias de educação municipais de todas as regiões presentes, aos gestores escolares e educadores que fazem parte do projeto, por toda a colaboração que fosse possível a realização desse trabalho, onde conseguimos mobilizar uma participação efetiva da comunidade escolar, que a cada dia se mostra protagonista de todo o processo e tem nos ajudado a entregar esses lindos resultados. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de toda a equipe do Instituto Brasil Solidário, iniciamos as atividades agradecendo e dando as boas-vindas a todos vocês que atenderam ao nosso convite para participarem deste momento tão importante para o projeto Vamos Jogar e Aprender, e com os Jogos de Educação Financeira. Hoje, junto com vocês, celebramos um marco histórico e muito importante de impacto direto do projeto, junto a mais de 1 milhão de alunos sendo beneficiados em todo o Brasil. E o Rio Grande do Sul possui grande destaque desse recorte de resultados, sendo hoje o estado de maior representação de municípios nas atividades. Com 100 municípios atuantes, mais de 138 mil alunos beneficiários, o que representa 9,67% de toda a rede pública de ensino da região. Sabemos do compromisso e dedicação do município de Bento Gonçalves, que tem sido também pioneiro em várias propostas do projeto, e ao lado do Instituto Brasil Solidário, então, estamos muito felizes de comemorar este marco aqui nesse município tão parceiro e que, junto com vocês, tem abraçado essa iniciativa inovadora através dos jogos educativos, piquenique e bons negócios. As ações em território no Rio Grande do Sul contam com a parceria da Secretaria de Educação do Estado, da Coordenadoria Regional de Educação e do Instituto Venturi para Estudos Ambientais, além do apoio de nossos parceiros e financiadores que formam a Aliança pela Educação Financeira, contando com nomes como Bank of America, Bayer, B3 Social, John Deere, IP, Grupo Ultra, entre outras, além de pessoas físicas que se uniram em torno de um propósito, o de contribuir para a formação de gerações
mais conscientes financeiramente, gerando mais oportunidades e desenvolvimento social e econômico. Reforçamos ainda nosso agradecimento para cada integrante das secretarias de educação municipais de todas as regiões presentes, aos gestores escolares e educadores que fazem parte do projeto, por toda a colaboração que fosse possível a realização desse trabalho, onde conseguimos mobilizar uma participação efetiva da comunidade escolar, que a cada dia se mostra protagonista de todo o processo e tem nos ajudado a entregar esses lindos resultados, que vocês vão conhecer um pouco mais no dia de hoje. Pedimos uma salva de palmas aos nossos educadores e aos parceiros do projeto. Dando início às atividades do evento, gostaríamos de agradecer a presença e chamar à frente para uma fala de boas-vindas o senhor presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Eduardo Salvatore. Senhora Michele Ferronato, representando a 16ª Coordenadoria Regional de Educação. A secretária de Educação de Bento Gonçalves, senhora Adriane Zorzi. Pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje é um dia muito feliz. Na verdade, ele começa em fevereiro de 2023, quando nós tivemos um jantar com parte da nossa exposição e parte dos resultados que foram apresentados para os nossos financiadores. E naquela noite, em São Paulo, a gente também teve a oportunidade de ter alguns educadores locais. Nós convidamos apenas algumas pessoas que geograficamente estavam mais perto. Mas foi idealizado também o que nós chamamos dos eventos regionais. E quais são os eventos regionais? Aqueles que mostram exatamente onde temos grandes números e grandes histórias. Então, hoje aqui em Bento Gonçalves, primeiramente agradecemos pela oportunidade, pela casa, e a gente vai compartilhar muitas coisas boas. Claro, teremos histórias do Sul, teremos histórias de Bento, teremos histórias também do Brasil que merecem ser compartilhadas. Então, aproveitem muito, porque são histórias inspiradoras que vão, na verdade, selar esse nosso compromisso pela educação. Não só pela educação financeira, mas pela educação com base em temas comportamentais, transversais, de forma interdisciplinar, que mudam o chão da escola, que é aquilo que o IBS tanto acredita. Então, obrigado, desfrutem e vamos fazer uma troca muito grande nesse dia, porque o objetivo aqui não é apenas apresentar, e sim trocar com todos vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Peço desculpas, na verdade, uma gripe, né? Mas, por respeito a todos e as pessoas que a gente quer bem, a gente não deseja nem gripe a ninguém, né? Então, um bom dia, realmente. Que bom iniciar o dia com a palavra troca, né? Porque eu acho que é assim que a gente estabelece as nossas relações, trocando. Então, é um prazer enorme estar aqui. Foi um prazer enorme ter participado deste caminho. Em nome da Rose, que é a nossa assessora referência, né, nos temas transversais da 16ª, e agora a Fábio, agregando aí ao trabalho, auxiliando ela também. Então, as nossas escolas só têm a agradecer por todo esse período e essa oportunidade, né, que os jogos foram para a escola e fizeram parte do dia a dia das crianças. Eu sei que hoje a gente vai ter um dia repleto de imagens e resultados, mas a gente já vem carregado desses resultados, né? Através da Rose, através da Fábio, a gente acompanhou a aplicação deles lá na escola e a gente percebeu o quanto foi importante, né? E o quanto é bacana a gente conseguir plantar ali nas nossas crianças essa consciência financeira desde pequeno,
para que eles não cresçam fazendo as bobagens que a gente faz, né? Que a gente faz todo dia e continua fazendo, mesmo que a gente se policie. Então, é um prazer realmente, a gente deseja um ótimo dia a todos, agradecer imensamente as profs, né, e as escolas que estão aqui. Os nossos municípios envolvidos, então, são Bento, Barbosa, Garibaldi, algumas escolas, como o Amantino, né, a Suiataí também, o Cobalcini também foram contemplados com os jogos. A gente sabe a dificuldade que foi deixar as escolas no dia de hoje, mas o quanto esse dia é especial e é importante, por isso vocês estão aqui. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia. Bom dia a todos. Em nome do Luiz e da Dani, né, quero começar agradecendo a oportunidade do município de Bento Gonçalves participar desse processo, né, de conscientização, de construção e de formação. Agradecer todos esses parceiros que estão com vocês aqui, nos trazendo tantas coisas boas. E vou dizer que estou muito curiosa para ver os resultados de ontem, de hoje, das informações, mas, enfim, das formações, das oficinas. Mas, enfim, agradecer e dizer que, muito mais que bons negócios, nós estamos fazendo formação de bons cidadãos. Então, obrigada a vocês, obrigada a cada um desses profissionais que se deslocou da sua casa para vir até Bento Gonçalves nos trazer essas trocas. Agradecer cada um desses profissionais que saíram das suas escolas, das nossas escolas, e que estão aqui hoje, sim, para realizar trocas, trazer a sua experiência e que juntos a gente possa continuar construindo um mundo, um Brasil melhor. Que a gente possa continuar trocando jogos, figurinhas e experiências nesse Brasilzão, né? Diferentes culturas, diferentes experiências, mas todo mundo com o mesmo objetivo. Todo mundo buscando uma educação melhor. Porque os nossos colegas de Bento que estão aqui sabem que o nosso lema é: a educação é o caminho, é pela escola, é pelas crianças, é pela educação que a gente quer fazer a diferença. Então, muito obrigado, Luiz, Dani, e toda essa parceria do Instituto Brasil Solidário. Sabemos que tem muitos outros parceiros, né? Temos também a rede estadual, e juntos faremos trocas, conhecimentos e construções que farão a diferença na vida de cada um de nós e do nosso planeta. Pessoal, muito obrigados. Os que não são de Bento, sejam muito bem-vindos e sintam-se muito à vontade e aproveitem muito o dia de hoje, que com certeza vai ser um ótimo dia. Obrigada. Em agradecimento, né, em nome dos nossos financiadores, a gente reservou, esse foi um presente entregue para cada financiador e a gente reservou aqui para vocês. Então, um para cada um, que veio da noite de fevereiro também, que marca esse dado histórico de mais de 1 milhão de alunos, e especialmente aqui em Bento e no Rio Grande do Sul. Então... E agora, dando sequência ao nosso dia, chamamos ao palco Daniele Aide Andrade Pérez de Oliveira Salvatore, do Instituto Brasil Solidário, para uma retrospectiva do projeto Vamos Jogar e Aprender, com um piquenique e bons negócios. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bom? O Luiz disse que ia ficar no palco comigo e desceu correndo. Falei, essa retrospectiva não é só minha, essa retrospectiva é de todo mundo. Então, acho que eu vou chamar ele para o palco para as contribuições, se eu falhar aqui em alguma fala. Acho que já foi dito, mas muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por abrirem as portas. É sempre um prazer estar aqui em Bento e estar com vocês, onde a gente aprende tanto e conhece tanto. Eu vou falar o que todo mundo já sabe. Quebraram aqui, todo mundo já está sabendo de 1 milhão, então acho que eu vou ter que dar spoiler do resto do que vai acontecer o dia, já que a minha está furada aqui, né? 1 milhão de alunos, todo mundo está sabendo. O que eu acho importante nesse momento para o Instituto é falar o que são esses 1 milhão de alunos. Quando a gente pensa no Brasil, numa rede pública de mais de 28 milhões de alunos, a gente está falando de 3%, 3,5%. 3% parece pouco, né? 3,5% você fala assim, um número pequeno, 3,5%. Mas se a gente faz a comparação com outros países... Tem pointerzinho também? Tem sim.
Bom, se a gente faz a comparação aí com outros países da Europa, ou mesmo da América Latina, a gente vai ver que esses 3,5 já são maiores que muitos países. Então, quando a gente fala nisso, a gente pode imaginar quase uma Suíça, né, uma Áustria, mais que Portugal, quase Portugal, desculpa, mais que uma Costa Rica, o Chile. Então, assim, são muitos alunos. Mas, além disso, eles estão distribuídos. Então, hoje, esses 1 milhão de alunos estão nos 26 estados, em mais de 292 municípios, mais quase 4 mil escolas e 64 mil educadores. É um número expressivo. Para a gente é um motivo de muito orgulho, principalmente porque é um projeto que chega literalmente do Oiapoque ao Chuí, auxiliando aí, construindo junto com tantas escolas o futuro que a gente deseja. Para cá. Só que o Instituto não gosta de falar de números, porque nós não somos números, nós somos pessoas. Então, aqui o nosso slogan é que nós somos mais de 1 milhão de sonhos, porque são crianças com perspectivas diferentes, tocadas, prontas para um futuro melhor, que nem a secretária disse aqui, com aquilo que a gente não teve, né? Então, já entra numa realidade. Mas, para falar disso, a gente gosta de contar um pouquinho da nossa história, do nosso DNA. Porque como é que é possível chegar a 1 milhão de um em um? Então, olhando cada um desses alunos, não como um número grande, mas individualmente. E aí a gente resgata a história do nosso DNA, porque o projeto surge em 98, 2000, com uma viagem, que aí o Luiz gosta muito de contar, porque ele estava lá presencialmente, eu à distância acompanhando, conhecendo as pessoas, convivendo, entendendo, ouvindo, trocando, que é o objetivo de hoje aqui também. É sempre essa troca que favorece o crescimento. E é assim que surge o projeto, trocando. E lá já em 2001, 2002, ele vem como uma iniciativa. Quem é educadora não precisa chover no molhado. Naquela época era muito difícil ter livros nas escolas, livros, né, de leitura. Então ele surge com projetos de formação de biblioteca, formação de leitores e com educação ambiental. A metodologia vai se consolidando como realmente uma metodologia ativa, quando não tanto se falava nisso, mas com toda essa troca, com todo esse conhecimento, e vão se incorporando novas áreas, que a gente chama de áreas temáticas. E aí, das escolas, no chão das escolas, a gente passa a ter uma atuação em municípios, e depois de municípios a gente vai ganhando território e fazendo essa escala territorial. Até que chega no ano de 2016, e vem o filho mais novo, que chega cheio da experiência, que é a educação financeira, da maneira que tem que ser. Então, muito antes da BNCC, a gente já trazia essa educação financeira de forma transversal, interdisciplinar, com todas essas outras áreas contribuindo. Então, a gente está falando de atitude, de comportamento, a gente está falando de uma educação integral do ser humano, da criança. E aí veio a pandemia, e que foi um desafio para todo mundo, e a gente gosta de um desafio, acho que todo mundo que é chamado, né, que está ali e fala assim, vamos num desafio, a gente precisa fazer ainda melhor. E surgiu o nosso EAD, a nossa plataforma, que acho que muitos de vocês acessaram, conheceram aí virtualmente alguns professores, a Carmélia, a Flávia, o Nassir, e hoje presencialmente eles estão com vocês aqui. Então surge o nosso EAD e aí a educação financeira ganha escala, porque até então a gente trabalhava presencialmente e teve esse cuidado de trazer para o EAD o nosso DNA, o nosso presencial. Então, a gente sempre espera que quando um educador acesse a plataforma EAD, ele sinta a nossa presença. Então, a gente espera realmente que isso aconteça, que vocês se sintam acolhidos e que nós estamos, assim, abrindo a porta das nossas casas para vocês e que vocês se sintam sempre em casa, parte da nossa família IBS. Sim, só complementando uma coisa importante, né? Quando a gente fala da pandemia e do EAD, eu acho que vale a pena lembrar nesse DNA que a gente atua dentro do que a gente chama de educomunicação desde 2006. Então, em 2006, a gente já fazia oficinas de fotografia, a gente já tinha um início, um embrião de oficinas de videoprodução com as escolas. A gente, em 2008, já faz Wi-Fi aberto dentro das escolas que nós atuávamos presencialmente. A partir de 2010, 11, doação de tablets, ou seja,
muita prática pedagógica que veio a ser muito ampla na pandemia, a gente já estava preparado, a gente já gerava conteúdos, a gente já trabalhava isso com os educadores, doava projetores, montava salas, né, multimídia. Então, isso favoreceu muito esse processo, porque todos os temas transversais que nós atuávamos, que a gente vai mencionar um pouquinho, eles, na verdade, se consolidaram dentro da educação financeira. Então, esse DNA é fundamental também para entender esses números que são mostrados e, principalmente, resultados qualitativos. É isso que a Dani colocou. Resultado quantitativo é fácil. Resultado qualitativo, você tem que abrir o livro e ler. Então, é muito bacana a gente poder realmente falar de coração, que a gente veio construindo, talvez um pouco até à frente do tempo, aquilo que viria a ser uma necessidade atual e futura para a nossa prática pedagógica. E já que ele falou, vou complementar. Por que tudo isso? Porque a gente sempre esteve no chão da escola. Então, ontem estão acontecendo oficinas, né, numa escola aqui em Bento, mas a gente faz questão de estar presente na escola, de ouvir os educadores, de sentir as crianças, de ouvir essa realidade e as necessidades, e sempre adaptando tudo aquilo que a gente faz ao momento atual da escola, porque as pessoas vieram a falar, né, da problemática da internet e tal, mas a gente viu surgir isso, e todo mundo viu aqui surgir. Com os primeiros telefones com internet desbloqueada já começou dentro das escolas, ficou acessível. Então, acho que a preocupação é sempre você estar ali no termômetro da escola, entendendo o que está acontecendo, para ter um projeto realmente atual e que faça diferença na vida do educador e do aluno, que seja significativo. E aí, falando um pouquinho, né, porque acho que a maior parte das pessoas aqui conhecem o Instituto como Educação Financeira, mas a Educação Financeira é o filhinho mais novo. Nós, na verdade, trabalhamos em diversas áreas, e aqui elas estão citadas, todas elas visando uma educação integral. Então, a gente fala de incentivo à leitura, de educação ambiental, de saúde, prevenção, empreendedorismo, arte e cultura, comunicação, cidadania, e aí vem a educação financeira, sempre, sempre, de forma transversal, interdisciplinar, sempre com uma metodologia de aprendizagem ativa, buscando realmente o diálogo, essa sala de aula invertida, tentando trazer essa troca tão importante, porque é trocando que a gente realmente aprende. E aí a gente desenvolveu o nosso método, que é o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Educação. Ele tem, na verdade, a gente chama de um tripé. Então, ele trabalha com essa parte de formação em rede, sempre buscando ações materiais. Então, vocês vão falar de jogos, de livros ou de outros recursos disponíveis, sempre de maneira gratuita, para a rede pública. Então, o nosso lema sempre foi captar na iniciativa privada para poder ofertar para a rede pública aquilo que a gente tivesse de melhor. E projetos, sempre a gente vai trabalhar as formações, mas a gente vai incentivar muito o desenvolvimento de projetos dentro das escolas. Imagine um lugar onde as escolas se conectam às pessoas. Uma escola conectada com tudo, onde os educadores e famílias aprendem e se divertem na arte de ensinar. Que valoriza onde eu vivo, o que a gente faz e o que eu acredito. Essa escola não cabe mais dentro da sala de aula e não é só feita por alunos e professores. Essa escola precisa de muita gente mesmo. E eu acredito em cada uma dessas pessoas. Podemos aprender de várias formas e transformar essa escola em um lugar todo colorido e cheinho de amor. Amor com nossas plantas, nossa biblioteca, nossas professoras, nossas famílias e com qualquer um que queira se juntar a nós. Onde a educação é de todos e com todos. Podemos sim espalhar isso tudo cada vez mais e abrir um mundo mais coletivo, mais Brasil, com ideias que podem ser construídas aqui mesmo, com o nosso sotaque, tempero e até com o nosso batuque. Me chamo Camille, tenho 14 anos e já busquei muitas respostas na minha vida. Hoje estamos construindo novas perguntas.
solidário 20 anos. Ainda temos muito para fazer e contar. E o famoso milagre da multiplicação. Há 3 anos atrás, 180 municípios. 2023, mais de 300. Esse é o resultado de um trabalho eficiente que a gente consegue alcançar através do método atual. E aí agora a gente vem para o recorte da educação financeira. Então o projeto surge como um projeto piloto em 2017. 20 mil alunos, 3 municípios do Ceará, com uma avaliação externa. E era muito claro, se o projeto, se no final, na avaliação externa, não houvesse um resultado que fosse relevante, não teria por que seguir. E aí vem essa aplicação, claro que os resultados, e aí vocês vão falar mais pela gente do que qualquer outro número ou dado que eu possa trazer aqui, o projeto seguiu. Em 2018, a gente segue, né, nessa leitura dessa avaliação e de como aprimorar os jogos, de como trazer alguns elementos que a gente foi sentindo falta durante a implementação. Em 2019, a primeira expansão, aí a gente vai para a nossa rede já ativa, então na época já eram 170 mil alunos, em 2019. 2020, quando estava tudo prontinho para expandir, vem a pandemia e a gente segura e fala, como é que para? Porque como é que você para a educação? Naquele momento todo mundo se perguntou, surgiu o EAD e aí os números não param. 2021, 487 mil alunos e em 2022 a gente alcança essa marca de 1 milhão de sonhos, que é o que a gente gosta de falar, né? E sempre agradecendo os parceiros que acreditam. Então, a gente brinca que esse aqui é o nosso álbum de figurinhas, a gente gosta dessas figurinhas, mas a gente não gosta de tirá-las. E, para isso, a gente tem que ter sempre um projeto de excelência. Todo dia eu acordo e falo, ó, nós temos vários chefes aqui. A gente tem patrocinador, mas a gente tem educador, a gente tem secretaria e a gente tem aluno. E todos eles são nossos chefes. Então, a gente tem que atendê-los da melhor maneira possível, para que eles queiram o nosso trabalho. Então, a gente tem essa obrigação diária de acordar e tentar trazer excelência da mesma forma para um e para outro. E aí fica sempre o questionamento, né? Como é que você chega a 1 milhão de alunos sem perder a qualidade do projeto? E acho que esse é o segredo, esse é um pouquinho aqui da nossa metodologia. As secretarias que conhecem sabem, a gente vai até as secretarias, mobiliza, faz todo um termo de adesão, pede números, olha os números, toma cuidado para ter certeza que o projeto chegue a todos. E a gente cuida muito da formação, eu acho que vocês percebem isso tanto no EAD e agora aqui no presencial, a gente tem sempre esse cuidado na preparação. Planejamento é tudo, não só quando a gente fala de educação financeira, mas quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de educação. Então, existe esse cuidado muito grande no planejamento para chegar a uma formação de qualidade. E a multiplicação, essa multiplicação que é feita, vocês já têm acesso a uma plataforma de multiplicação, mas o que a gente muito espera é que aquelas pessoas que sejam formadas estejam aptas a seguir. Porque um educador formado, ele multiplica para os seus colegas, mas mais do que isso, ele acaba formando não a turma dele, são turmas e turmas e turmas. Então, quando a gente tem um educador engajado, a gente tem mais de 1.000, 2.000, 3.000, eu não sei nem dizer quantos alunos às vezes passam, né, por esse educador, e todo mundo tem um educador que toca o coração. Todo mundo lembra alguém que mudou a sua vida. Eu posso, assim, eu vou me perguntar aqui, quem não tem um educador que você fala assim, olha, eu lembro daquele professor, o que ele disse naquele dia, e como aquilo transformou a minha história. Então, a importância da gente ter esses educadores, de ter vocês junto a nós, né, engajados, protagonistas, reconhecidos, porque a gente sabe do mérito de cada um no dia a dia da sala de aula. E é isso que a gente busca também, que tudo isso apareça. E não existe escala sem parceria. Então, não existe você chegar a 1 milhão de alunos sem contar com grandes parceiros. Aí a gente vai dar aqui alguns exemplos, começando com o DIME, com o Sebrae. Então, os projetos, eles nunca são... A gente fala, todo projeto que chega na escola, eles são complementares. E acabam transformando e acabam somando.
A gente tem um pouquinho do destaque para a cidade de São Paulo, porque o município de São Paulo, a gente está em 3, que a gente chama lá, são as diretorias de ensino, isso já representa 78 mil alunos. E é um desafio entrar, porque cada diretoria de ensino dessas é como se fosse um município. Quando a gente chega na Paraíba, e vamos falar um pouquinho mais da Paraíba aqui, que é um estado que começou em parceria com a Undime, a gente tem ali 2 municípios em 2020. Eu não vou, será que eu vou dar spoiler? Não, não vou dar muito spoiler, não, porque essa história vocês vão ouvir melhor, então eu vou contar rapidinho aqui, senão eu vou estragar a surpresa. Mas deram um spoiler do meu 1 milhão. Bom, vamos lá. Então, a gente vê esse crescimento, mas esse crescimento não vem sozinho. Esse crescimento vem com pessoas engajadas. E, às vezes, uma pessoa muito engajada. É o que a gente fala, você precisa, às vezes, na sua escola, uma pessoa muito engajada que vai fazer a diferença. Alguém que acredite realmente no projeto. E aí, na Paraíba, a gente já está falando de 18%, quase 19%. A gente já está em mais de 19%, tá? Porque isso aqui a gente está falando dos números de 2022. 19% do total da rede pública. E lá já acontece, o que acontece um pouco aqui também, dos municípios virem atrás. Então, não é mais a gente chamando ou fazendo convite, mas um educador fazendo a propaganda para o outro do município do lado, e esses municípios somando e vindo. Acho que esse ano a gente já está em mais de 83 da Paraíba, acho que só agora no primeiro bimestre já teve essa adesão. E aí eu acho que falar um pouquinho também, a gente fala de 20% quase da rede pública, mas são 35% dos municípios. 79% é um número expressivo. Rondônia é um estado com poucos municípios, então a gente já está aí em 16% e 31%, e chega com a parceria do SEBRAE, e aí a gente tem realmente uma questão de distância que dificulta muito, não só a questão de conectividade, mas de envio de material. Então, realmente, assim, são estados desafiadores. E a gente chega aqui no Rio Grande do Sul e não podemos deixar de falar do Instituto Venturi, de agradecer à professora Arlinda, que está aqui presente em espírito, né, de força que ela sempre nos deu, e chega nesse resultado assim, em parceria. Então, o Instituto Venturi tem uma parceria com a Secretaria de Estado, e, através disso, a gente entra com a parte de educação financeira, que está dentro do projeto de educação ambiental, não é diferente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. E aí, representando 98 municípios, que são 20%, mas já não são mais 98, temos mais. E aí, a gente sempre traz esses recortes, vocês vão poder ver mais na exposição lá fora, com calma, um pouquinho da distribuição entre rede municipal, rede estadual. Todos os dados que a gente tem, nós cuidamos muito da análise de dados, como gestores devem saber, acho que dado é tudo para você direcionar o projeto, então a gente tem muito cuidado com a apuração desses dados, com a análise de como seguir, para onde seguir. E não fica no Brasil. Então, como o vídeo coloca, é muito bom a gente ter uma iniciativa nacional ganhando força, mas é muito melhor quando essa iniciativa nacional rompe as barreiras, chega em outros países e a gente vê o quão capaz nós somos de produzir conhecimento acessível ao mundo todo. Então, ele já chegou aí na Colômbia, no Chile, no Uruguai, expandindo esse ano para o México, para o Peru ano que vem, e sempre aberto a mais expansão internacional. Moçambique veio atrás da gente para desenvolver projetos de educação financeira lá, dos jogos. Então, vários outros chegando também. E a gente vai mostrar para vocês aqui ao longo do dia essa documentação, porque o que a gente gosta é de registrar histórias, de contar histórias, de mostrar pessoas e o que essas pessoas fazem. Então, ao longo desse período todo, a gente vem fazendo vídeos, vem documentando e trazendo sempre para vocês. Temos um canal no YouTube, temos redes sociais, então que vocês sigam, fiquem atualizados. A gente sempre disponibiliza material novo, material quentinho, né, que está saindo das escolas no dia. O que está rolando hoje em Bento, daqui a pouco vocês também vão ter nas redes sociais de forma curta, mas daqui a pouco vocês vão ter um vídeo também grande, mostrando um pouquinho mais a fundo o que está acontecendo. Sim, e um rápido comentário aqui dos vídeos. Ontem eu estava conversando com o Fidel e ele perguntou, né? Os vídeos, muitas vezes as pessoas acham que é um vídeo para um patrocinador ver. Não, nós estamos usando esses vídeos para
os próprios educadores usarem informações para a gente usar na plataforma, para a gente alimentar as ideias e acelerar projetos. Ou seja, cada material desse traz de alguma maneira um conteúdo de inspiração para que projetos mais acelerados surjam na sequência. Então, esses vídeos, claro, atendem funções pedagógicas, atendem funções institucionais. Então, é muito bacana. E os próprios alunos também poderem se inspirar e assistir. A gente vai ter a prova disso hoje aqui nos materiais que a gente vai passar. E a gente tem aqui, se vocês olharem, um endereço. Todos esses dados eles estão sistematizados, então quem quiser ir mais a fundo pode acessar o site e olhar ali no detalhe cada escola, cada município, todos os lugares. É um site que compila todas as informações, todos os dados estão tabulados e vocês conseguem ficar explorando. Mas eu quero ver nessa escola, naquela escola, nesse município, no estado, no país. Então vocês conseguem ter acesso por isso. E falando um pouquinho de desafios. Apesar da gente estar aqui contando esse monte de história, tem muitos desafios. O Brasil é um continente, existem desafios logísticos, existem desafios humanos para chegar, de acessibilidade, e o desafio serve para a gente se superar, para a gente enfrentar uma dificuldade, levantar e falar, não, nós conseguimos, porque eu acho que o começo de qualquer história é você acreditar, você ter a consciência que nem sempre é fácil. O importante é você ter pessoas ao seu lado que têm o mesmo sonho, que estão no mesmo barco e que querem seguir adiante. Então, contem conosco como pessoas que estão no mesmo barco. E vamos estar assim, de ouvidos abertos para os desafios, naquilo que a gente puder ajudar, sempre ajudaremos. E naquilo que a gente puder estimular, estimularemos. Eu acho que esse é o papel também do Instituto, acreditar e construir. E nós acreditamos. E nós acreditamos tanto que escutamos as escolas para conquistas. Também não vou ficar dando muito spoiler aqui, ou posso? Não? Mas vocês já sabem, né, o que está rolando? Não? Então, tem uma escola aqui muito especial e alguns educadores que nos procuraram porque o jogo foi utilizado com crianças que tinham questões auditivas, e tem uma escola que é a Caminho do Saber. E eles precisavam desse jogo adaptado para Libras. E quando você vê a necessidade de você não pode pensar em você tem que pensar, acho que, num país como um todo. Então, vai surgir aí. Esse spoiler eu vou dar, esse eu mereço. Esse eu mereço. Está surgindo a próxima versão do piquenique, ela já é em Libras, acessível para todos. Então, todos os jogos que chegarem agora já vêm com QR Code, e que agora, nesse momento, direcionam para o nosso amigo Hugo, que é virtual, mas em breve estará tudo gravado em vídeo. Então, toda criança vai poder pegar essa carta, ler esse QR Code e ver como fala em Libra. Aqueles que precisam, mas também aqueles que hoje não usam o recurso. Eu sou uma defensora, e o Luiz e a gente estava falando, a gente aprende português, a gente aprende inglês, mas nós deveríamos aprender um básico de Libra nas escolas, porque são muitas crianças hoje que não têm a oportunidade de conversar e de trocar, e não custaria nada, né, umas palavrinhas, colocar ali como, né, uma questão dentro das escolas. As crianças aprendem tão rápido. Então, fica aí o jogo em Libras para 2023. A gente fez uma experiência que eu falo que foi muito impactante. Para quem não fez, quem é educador e ainda não fez essa experiência, convido. Vão numa escola onde não se fala, ou então façam essa experiência com seus alunos, fiquem 5, 10 minutos tentando se comunicar sem uma palavra. Aí vocês vão ver o desafio e como esse silêncio é transformador. Realmente, assim, é muito impactante. E a gente não pode falar dos nossos mediadores. Então, a gente iniciou um piloto de mediação, a gente criou essa plataforma autônoma dos mediadores. Então, educadores formados na plataforma fazem um que a gente chama de um curso do mediador, e eles recebem essa mesma plataforma para multiplicar para os seus pares. Isso pode ser uma estratégia da Secretaria de Educação, isso pode ser uma estratégia da escola na formação. Vocês recebem acesso a todo o conteúdo, mas a plataforma é de vocês. Se vocês vão fazer encontros presenciais, se vocês vão fazer aulas EAD,
E já nesse piloto a gente coloca aqui, porque nós tivemos 47 mediadores e 800, e aqui a gente coloca só os formados, e 874 educadores formados só no piloto do ano passado. Então fica aí também o convite para quem fez a plataforma, caso queira virar um mediador, está aberto. A gente fala de reconhecimento, mas eu vou pular aqui, porque o nosso maior reconhecimento chega aqui no ano de 2022 e 2023, onde os educadores e alunos já estão sendo reconhecidos pelos projetos. Então, hoje a gente vai... o meu vai ser só spoiler. Hoje a gente vai contar aqui com a presença de duas educadoras premiadas que desenvolveram um projeto de educação financeira e fizeram aí todo um trabalho. Então, a gente tem a Vanderlise, ganhadora aqui da região sul, ganhadora do Prêmio BEI, e a Rosilene, do XP Transforma, né? Educação Transforma, que vem da Paraíba também para contar um pouquinho desse trajeto. E a gente fala, são poucos os premiados frente a tantos educadores ganhadores. Por quê? Porque tem muito projeto. E a gente sempre estimula a inscrição em prêmio, não pelo prêmio em si, mas pela divulgação da história daquilo que está sendo feito, para que sirva de exemplo para outros. Então, é muito importante, sempre que a gente fala de projeto, pensar nessa documentação do dia a dia, para quando chega uma possibilidade de inscrição em prêmio, está tudo prontinho. E, para estimular isso, o IBS também faz alguns prêmios internos, muito mais do que pela premiação, tentando mostrar para vocês como se documentar e como se preparar para chegar nisso. Então, a gente tem um prêmio de fotografia, e aí ele foi pautado todo na educação financeira, tinha algumas temáticas. Esse ano ele será aberto novamente, mas já trazendo um pouquinho mais para vocês de desenvolverem, de contarem o projeto ligado àquela foto. E, mensalmente, eu acho isso importante, tem esse reconhecimento que são os nossos informativos. Então, mensalmente, a gente tem um informativo de educação financeira, mas também um outro, que chama IBS Notícias, que traz relatos do Brasil todo de experiências que estão acontecendo na escola. Eu acho, nas escolas, né, todas. Então, eu acho muito importante para aqueles que puderem lerem, acompanharem esses informativos. Eles ficam disponíveis através das nossas páginas. Toda vez que lança, sai nas redes sociais algumas histórias. E a gente tem o pessoal aqui nosso de assessoria, que a gente brinca que é o pedagógico assessoria, porque tem educadores aqui no meio, que vão ligar e vão conversar. Cada vez que vocês postarem alguma coisa, ou mostrarem alguma coisa nos grupos, vão ligar para vocês e vão perguntar, me conta um pouquinho mais dessa história, vamos publicar, é tão legal. Vamos mostrar para outras pessoas o que está acontecendo, quem sabe serve de exemplo. E a gente tem uma ferramenta muito poderosa para tudo isso, que a gente fala que é o mal da humanidade, mas é o bem da comunicação, que é o WhatsApp. Então, é super complexo o WhatsApp, mas facilita muito a vida. Hoje em dia, a gente recebe mais informação por WhatsApp do que por rede social, do que por e-mail, do que por telefone. Então, podem mandar as histórias, podem mandar os registros, o pessoal adora. A gente faz a culminância, que é o dia D da educação financeira, que não é o dia de jogar, não, é a culminância de um projeto que chega naquele dia, e tem todos esses registros no último mês. Vou pedir ajuda. No último dia D, acho que foram mais de 68 escolas que mandaram os casos, as histórias, as fotos, e a gente acompanha cada um desses olhando os projetos, tentando entender o projeto que tem em cada escola, em cada local. A gente vai falar, né? Eu já falei um pouquinho aqui, para quem não conhece, vocês vão conhecer. A gente teve a Maria Clara, que não está presente, que é uma aluna, que foi finalista do prêmio, e a Rosilene, que é uma história antiga, né, desde 2009, paixão antiga aí que está trabalhando com a gente desde muito antes da educação financeira, e que em 2023 nós ficamos muito felizes pelo reconhecimento da trajetória. Não vou falar muito, porque ela vem falar um pouquinho aqui para vocês. E aí, tudo isso não pode deixar sempre de ter avaliação externa, então todo ano, todos os nossos projetos passam por avaliação externa. Toda a plataforma que vocês fazem, vocês veem lá que tem no começo perguntas e no final perguntas sobre o curso, sobre o formador, sobre o conteúdo. Tudo isso é tabulado, tudo isso é analisado para ser melhorado.
A gente trabalha todas as questões, isso aqui é um pouquinho do resultado da educação financeira, da avaliação que vamos ter, estou falando já a agenda do dia todo, né? A gente vai ter um painel também específico falando sobre resultados, falando sobre avaliação externa. E, como sempre, a gente gosta de meta. Todo mundo sabe que 2030 aí tem os objetivos, né, a serem cumpridos, então a gente colocou um objetivo pessoal. Chegar a 12 milhões de alunos. Não sozinhos, com todos. Você fala assim, nossa, mas 12 milhões. Quando a gente falou de 1 milhão, quando estávamos com 20 mil, parecia impossível. Então, a gente gosta de sonhar junto para poder sonhar grande. Então, estamos sonhando aí com esses 12 milhões de alunos em 2030, com esses 12 milhões de sonhos, já treinando uma equipe nova e cheia de gente para poder ouvir tanta história. Está crescendo a equipe para ouvir história. E contamos com vocês nisso. Então, é um momento que a gente convida a todos. Tem um município do lado que você conhece, tem uma secretaria, está interessado em receber o projeto de educação financeira? Em 2023, as portas ainda estão abertas. Em 2022, num determinado momento, a gente teve que parar com as inscrições, ficou com uma filinha de espera. Aí, agora, já no começo do ano, a gente andou com a fila. E esse ano nós temos o desafio de mais 350 mil alunos, que a gente conta dessa maneira por conta de jogos e tudo, de matemática, mas 350 mil sonhos. Não tem um lugar específico, mas a gente ficaria muito feliz se, de repente, nós estivéssemos em 100% dos municípios do Rio Grande do Sul. Quem sabe o Rio Grande do Sul não é o primeiro estado a preencher todos os municípios. Então, é um convite que a gente faz para vocês. Vamos juntos, novos alunos, mas jamais abandonando aqueles que estão com a gente. Então, vocês sabem disso. A plataforma vai surgir com novas formações. Tem outras formações sempre sendo ofertadas. A gente tem uma professora aqui na frente que faz, né, todas as formações que encontrou, a Rose, não é? Que encontrou os seus professores. Ela sabe disso, a plataforma está lá e a gente vai estar sempre aberto para escutá-los, para ouvir e para aprender com vocês. Então, obrigado. Acelerei, acho que não, ultrapassei o tempo aqui. Estou no cronograma. Pela Flávia, não. Mas ela está com o cronômetro aqui, eu ó. acho que isso aqui é um pequeno spoiler, já que ela falou tanto spoiler. A gente está fazendo 3 encontros regionais a princípio esse ano. Então, fizemos o primeiro do Sul, e aí existe uma pauta de fazer um no Nordeste, representando a região Norte e Nordeste, seria em Sobral. Isso é em Sobral, gente. Então, possivelmente, o próximo desse é para aquele público. E depois um no meio do caminho, talvez no meio do Brasil ali, lá onde as caravelas chegaram, talvez chegando na costa da Bahia, vai ser o terceiro, não representando somente o Nordeste, mas trazendo o público do Centro-Oeste e Sudeste para lá. Então, esses são os 3 eventos regionais desse ano. Tá. E uma coisa importante, a gente está gravando na íntegra esse evento para fazer depois vídeos sobre cada painel que vai ser debatido aqui, para poder compartilhar com as pessoas que não estão presentes, como uma troca. Existia a possibilidade da transmissão ao vivo, mas a gente acha muito mais difícil alguém lá do outro lado ficar assistindo o tempo todo. Então, a ideia é gravar esses painéis e editar, sempre visando realmente multiplicar e fomentar para quem quiser. Está sempre aberta a porta. É isso. Muito obrigado. Não vamos tomar mais tempo de vocês. Vamos juntos aí nessa jornada de 12 milhões. Obrigado, Dani.